Chegamos à maioridade e nada melhor do que nesse momento, completando 18 anos, a Rádio Band News FM abrir as portas para quem nos prestigia. Aqui no estúdio multimídia da emissora, os ouvintes vão poder bater um papo, falar da relação com a rádio. E o primeiro que a gente está recebendo aqui é o Carlos Nogueira, embaixador da Band News FM, fincou uma bandeira da rádio lá no Posto 12, no Leblon, em plena orla da Zona Sul. Como é que surgiu essa ideia de ser uma embaixada da Band News FM em plena praia, Carlos? Olha, o que eu vou te falar é que a Band sempre foi uma embaixada do ouvinte. Foi, assim, o único meio de comunicação que dá a voz da gente no ar. Você tem um problema, você tem alguma coisa para resolver, são vocês o nosso canal de comunicação, vocês são a nossa voz, como o Boechat sempre dizia, vocês são a voz do ouvinte no ar. Então, foi aquela retribuição para aquele momento que vocês na pandemia, vocês me deram voz a gente, porque barraqueiro não tinha voz nenhuma. Mudar um pouquinho de assunto e queria aproveitar, já que você falou do Boechat, como é que era essa relação com esse cliente VIP que você tinha lá na barraca do Carlos, no Posto 12? É verdade ou mito que ele falava no ar que ia de sungão vermelho para a praia? Não, olha, era uma brincadeira dele, né, que ele falava que ia com sungão vermelho. Ele sempre estava com a sunga preta dele ali. Eu sempre perguntei para ele, não, mas cadê aquele sungão vermelho? Ele chegou, não, eu nunca tive um sungão vermelho na minha vida. Agora era uma coisa engraçada dele, que ele gostava tanto da praia, que quando ele estava com a esposa, né, era sempre aquela briga, olha, você vai perder o horário do voo. Ela ia primeiro para casa, a gente tinha a impressão que ele aproveitava até o último momento, o último oxigênio que tinha ali na areia. E eu acho que ele devia limpar o pé de areia na entrada do voo, porque ele gostava tanto daquele local ali. Se via que era o ponto ali que ele se sentia em paz, ele se encontrava com a natureza. Era aquela coisa que ele gostava tanto que contaminava a gente, entendeu? Aquele amor. Inclusive, a gente está falando muito do Boechat, até porque você tinha uma relação com ele como um barraqueiro na praia. O Boechat sempre vinha de São Paulo, depois que ele foi morar lá, começou aqui no Rio de Janeiro. E às vezes os problemas que ele mesmo falava no ar servia de exemplo para a gente. Eu digo a gente porque eu também, como um cidadão, como jornalista, eu aprendi muito com o Boechat e essa relação humana com a audiência. Boechat abordou um tema muito delicado que foi sobre a depressão. E eu sei que, tanto para você quanto para outras pessoas, serviu de alerta para a gente cuidar da saúde mental, né, Carlos? Eu não me lembro se foi 15 ou 21 dias, ele passou e a gente não sabia o que aconteceu e o pessoal não falava nada. E quando ele voltou, ele falou assim, olha, eu tive uma trava ali, tive depressão. Depois que a gente foi saber que ele estava falando no ar, aí no momento ele travou. Eu chorei ali ouvindo o rádio, ele falar da depressão, porque todo mundo encara a depressão como aquela coisa que é uma doença boba, se você fizer de conta, você varrer para debaixo do tapete, ela vai deixar de existir. E, pegar um cara com com aquele alcance da notícia, aquele cara que trabalhava tudo ali, e falar assim, olha, eu tive depressão, eu tô tratando, eu tô tomando a minha medicação. E eu cheguei assim, olha, eu também tenho isso, apesar de viver de frente para a natureza. E, hoje em dia eu tenho meu psicólogo, tenho minha psiquiatra, uma sessãozinha por semana, psiquiatra uma sessão por mês. Não tem nada demais. É uma doença da alma, mas também é uma doença física. Tem muito ouvinte que vai lá te procurar e fala que, eu escutei na rádio, vocês são os embaixadores da Band News. Olha, taxista. Vocês devem saber do alcance que vocês têm com taxista, porque taxista, eles já deixam direto a gente lá, porque sabe que é o local ali que não tem problema, tá sempre seguro, é aquela coisa de tranquilidade. 18 anos da Band News FM e essa relação com os ouvintes é o que a gente tem de principal, é o elo que nos une. Por isso que hoje a gente está recebendo Saulo Falconeri, que é um dos mais participativos desde o início da emissora. É um cara que interage com os âncoras, manda mensagem pra cá, comenta e tem um faro jornalístico. Eu até queria saber se você fez faculdade de comunicação,
Porque você já é comunicativo, era taxista, já trabalhou também vendendo pizza, um cara que sabe no atendimento, tá em várias frentes. E parece que o cara chama a notícia. Queda de uma passarela na linha amarela, ele estava lá. Incêndio do Ninho Urubu, a mesma coisa. Como é que foi que você começou a ouvir a Band News FM, Saulo? Cara, você quer mesmo saber? Essa história é muito engraçada. Claro que eu quero. Não tem coisa que doa mais para um homem que chifre. Então, eu tinha tomado um chifre, eu tava com uma dor de cotovelo absurda, isso eu nunca te contei. Não. E aí eu não queria ouvir música, eu não queria ver filme, eu não queria ver novela, eu não queria ver nada que lembrasse o amor para poder não piorar a depressão que eu já tava. E eu comecei a caçar no dial, né, do táxi, alguma rádio que não tocasse música, que só falasse. Eu ganhei o primeiro rádio com 9 anos de idade, um rádio de pilha, e sempre gostei de ouvir rádio falada, apesar de amar música. Só que nessa época da depressão do chifre, eu não podia ouvir música para não chorar. E foi assim que eu comecei 2, 3 meses que eu não queria ouvir música, melhorei da depressão do chifre, da dor de cotovelo e nunca mais larguei. Rapaz, isso tem tempo. Tem 18 anos? Tem. Já superou? Há muito tempo. E aí, como é que foi que você se identificou tanto com a programação da rádio? Uma rádio all news, mas diferente, né? A cidade sempre foi muito caótica, né? Então as informações do trânsito, principalmente, me faziam me conectar muito, e aos poucos eu fui percebendo que eu estava aprendendo muito com a rádio. Muito. É uma rádio completa que fala de assuntos de A a Z. E como eu passava muito tempo, 90 não, mas 80, 85% do tempo, o motorista de táxi ou aplicativo passa sozinho no carro. Eu sempre gostei de ficar sozinho, mas não da solidão. E uma rádio falada me fazia companhia. E eu passei a aproveitar aquele tempo, aquela jornada diária de trabalho de 10, 12 horas. Falei, gente, me ajuda no trânsito, eu aprendo pra caramba, eu vou usar esse tempo para aprender. E uma das coisas que eu nunca esqueço é que vários passageiros meus, na época do táxi, que eu já saí em 2016, falavam assim, moço, qual a sua formação? Eu falava assim, não tenho formação superior, eu só fiz o 2º grau. Eu ia fazer a faculdade, mas veio meu filho, então eu abortei a ideia para poder dar uma criação melhor para o meu filho, mais confortável. Mas, moço, não parece que você é formado, você tem faculdade. Eu falei, olha, a minha faculdade é a rádio. Eu ouço a rádio 12 horas por dia. É impossível não aprender alguma coisa. Sou um cara tímido, o táxi me fez ficar mais extrovertido. E a Band agregou muito a minha vida, porque o passageiro gosta de conversar. Band News FM chegando na maioridade, pessoas marcantes sempre em contato com a rádio, ouvintes que também fazem parte de um serviço público essencial, que é o trânsito, estradas, previsão do tempo e quando chove. Curiosamente, hoje a gente está gravando aqui e chovendo na cidade. Estou com o Alexandre Kardeman, que é um dos precursores do Centro de Operações Rio, hoje coordenador de inovação. Quanta novidade que teve nesse equipamento, que foi o primeiro inaugurado para a Olimpíada 2016, desde 2010 funcionando para integrar Defesa Civil, Conlurb, 7 Rio, Corpo de Bombeiros. É um trabalho que tem muitas câmeras, não só para trânsito. A gente vai falar de radar, mas vai falar de relação com a Band News FM. Você que é sempre um ouvinte, a caminho do trabalho, sempre participando com a gente. A imprensa tem que dar ouvidos à população, então a população precisa saber das coisas, sabe das coisas muito mais rápido e informa para a gente. E a gente, a partir da Band News, a gente recebe essa informação e tenta solucionar os problemas que está se passando pelo cidadão. Tem gente que às vezes nem entende essa relação, como você destacou, porque a gente foi lá para o centro de operações, se instalou antes mesmo da colocação de uma sala de imprensa, junto com os operadores, claro, respeitando lá os limites, mas uma parceria que teve em alguns momentos conturbados, turbulentos, porque o ouvinte reclama, a gente vai lá e cobra, mas isso acho que faz parte, né? E o próprio servidor público tem que entender isso. Tanto é que o nosso saudoso Ricardo Boechat, hoje, a sala de imprensa é batizada com o nome dele, que não aliviava não, né, Carda? É verdade. Não, isso é uma relação que tem que ser assim, é profissional. A gente sabe disso e quando essa reclamação acontece, a gente também faz um trabalho de pensar o que está acontecendo e poder melhorar.
mas nunca nessa relação não há algo de pano quente ou alguma coisa. A gente sempre recebe esses problemas, a Band sempre teve esse papel de cobrar a gente e a gente de resolver os problemas. Isso faz com que você cresça. Por quê? Porque a gente começa a ter a chegada do ouvinte muito próximo da gente através desse meio que é o meio de comunicação, que é a Band News. Eu posso até falar com particularidade que eu abro a rádio de madrugada. Então, muitas vezes, a gente recebe mensagens no WhatsApp, algum acidente, algo que a gente entra em contato com o centro de operações e há uma resposta até imediata para poder divulgar e atuação muito rápida no Twitter. 18 anos da Band News FM, essa programação especial para celebrar a maioridade, falar da relação dos nossos ouvintes com a rádio e, obviamente, pessoas que marcaram época conosco. Recebendo hoje o Lucas Van de Belk, que é diretor do Museu do Pontal. Quando a gente fala de chuva, vem à nossa memória aquelas enchentes. 9 vezes que o Museu do Pontal, a antiga sede, ficou completamente alagada, um grande mutirão, vocês que se desdobraram para manter essa estrutura, hoje numa nova sede. Conta um pouquinho dessa história que foi muitas vezes notícia aqui na Rádio Band News, né? Assim, pra gente foi o nosso realmente pilar em todos os momentos. A Band sempre foi aquela assim de dar um retorno direto. E é curioso porque as chuvas no Rio são tragédias, né? Tragédias que em algumas vezes morreram, né? Dezenas de pessoas, centenas, né? Como foi Friburgo, Petrópolis e do estado. Estava o Museu do Pontal, que a gente se sentia até meio desconfortável de chamar a atenção, porque, poxa, morreram pessoas, como que a gente vai falar da nossa tragédia que era complicado, assim, lidar, e eu imagino, assim... Vou te falar que até pra gente. É isso que eu ia falar. Porque a gente está lidando com perdas humanas, com vítimas, pessoas de deslizamentos, desmoronamentos, casas que foram abaixo, e a gente também tinha que dar essa importância, então é por isso que é importante a gente dimensionar o Museu do Pontal. São 9.000 peças, né? Um acervo com arte popular brasileira, o maior museu do país, né? De 300 artistas nacionais, ficava no Recreio dos Bandeirantes, num casarão histórico. Estava ali num lugar que fica completamente vulnerável, né? E nunca tinha acontecido nada. Hoje, ainda, e acho que nessa nova sede, com mais escala, enfim, que é essa paixão pela arte popular, pela cultura popular brasileira,